vai sanar tudo isso. Versículo 9, até o versículo 26 diz assim: Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelas profecias que o Senhor tem trazido e se tornam reais a cada dia percebemos, a Deus, quão verdadeira é a tua palavra. Por isso nós oramos, pedimos a tua graça para que abra os nossos olhos para realmente percebermos a gravidade de todas essas palavras e as verdades inseridas aqui. E quão grande és tu, quão soberano és tu, ó Deus, para falar coisas que haveriam de acontecer. E sabemos que tu controla todas as coisas, controla o tempo, as nossas vidas. Por isso nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. E pedimos a Deus que o teu Santo Espírito, nesse momento, venha orientar-nos com relação à interpretação da tua palavra. E fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nós vimos na semana passada, então, no versículo 4 ao versículo 8, que ali o Senhor Jesus prevê ou prediz algumas coisas. E que muitas destas coisas... Existe como nós falamos também, citamos na semana passada, a lei de referência dupla. Você vai pegar uma profecia, e esta profecia ela pode falar sobre algo que está acontecendo agora, ou vai acontecer em tempos próximos, mas também pode se referir a verdades que estão ainda distantes, pode acontecer séculos depois. Falamos, por exemplo, sobre o nascimento de Jesus, ali quando Isaías prediz o nascimento de Jesus, mas na verdade havia uma predição ali nos dias do rei Joás, que Isaías teria um filho, o nome dele seria Emanuel, e realmente aconteceu, nasceu uma criança cujo nome era Emanuel, né? Mas se dizia respeito àquela criança? Não, dizia respeito a Cristo Jesus, que haveria de nascer em Belém, de Judá. Então havia uma profecia que se cumpriu nos dias do profeta, mas que também dizia respeito ao nascimento de Jesus. Não obstante, podemos falar sobre Isaac, não é? Que simbolizava o filho da promessa, que dizia respeito efetivamente a Isaac, né? Em primeira mão, em primeiro lugar, dizia respeito a Isaac, ao filho de Abraão. Mas era só se resumia a Isaac? Claro que não. Esta profecia do nascimento, essa promessa que Deus fez a Abraão, se referia também ao filho de Deus, o Senhor Jesus, que veio, né? Quando você olha ali, você vê todo o tipo de Isaac, o antitipo Isaac se comprovando no próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, há coisas na palavra de Deus que nós temos que ter esta sensatez para entender, né, que a hora ela vai estar se cumprindo ali. Por exemplo, as profecias sobre o rei de Tiro, ali em Ezequiel, fala sobre o rei de Tiro efetivamente. Mas quando você olha sobre as pedras afogueadas andavas, você percebe que não está falando de um ser humano. Está falando de algo além disso, de um reino espiritual. Fala da queda de Satanás. Então, esta lei de referência dupla, ela vai trazer para nós esta elucidação de que a palavra ora, ela pode estar falando sobre profecias que aconteceram naqueles tempos próximos de quem estava escrevendo, mas também para um futuro ainda um pouco mais distante. E quando lemos isto aqui,
nós podemos analisar e entender que Jesus estava falando, sim, sobre o cerco que aconteceu sobre Jerusalém, no comando do imperador Tito, que aconteceu 70 depois de Cristo, no ano 70, que ele cercou Jerusalém, matou muitos judeus e destruiu o templo. E Jesus vai dizer isso aqui em Mateus 24, 1 e 2, não ficará pedra sobre pedra. E isto de fato aconteceu. Agora, isso se resume apenas e toda a descrição, né, da profecia se resume apenas às perseguições que aconteceram naqueles dias. Quando você pega, por exemplo, as profecias de Joel, e muitos vão dizer, olha, a profecia de Joel 2 ali se refere ao Pentecoste, a descida do Espírito Santo ali na igreja em Atos 2. Não necessariamente. Porque em Atos 2 o céu não escureceu, quando você olha aquela profecia, você percebe que ela não se cumpriu totalmente ali. Pedro vai dizer, é isso que dizia o profeta Joel, os jovens terão sonhos, né? Ali aconteceu, mas aconteceu parcialmente. Porque quando Joel está falando a profecia, ele está falando para o povo de Israel e para o restabelecimento do reino de Cristo aqui na terra. Então, é a lei de referência dupla. É uma profecia que tratava assim de Atos 2 em partes, mas que vai se cumprir efetivamente e cabalmente lá no futuro, quando do reino de Cristo para o povo de Israel, pois eles esperam este reino. Quando o Senhor profetiza, quando o Senhor promete para Israel um reino milenar, um reino terreno, isto nunca se deu. Literalmente, isto nunca aconteceu, então isto precisa acontecer. Literalmente, isto precisa, a grande diferença está, de que maneira eu interpreto, eu tenho batido bastante nisso, né? De que maneira eu interpreto a palavra. Se eu interpretar ela de forma figurada, eu posso ver qualquer coisa. Que o leão, que o menino vai tocar na toca da áspide, né, da cobra, e não vai lhe fazer mal nenhum. A ursa com a ovelha, o leãozinho vai brincar com a criança e nada vai acontecer. Isso nunca aconteceu. De forma literal, isto nunca aconteceu. Se nós usarmos de uma interpretação figurada, aí sim, né, abre-se portas para qualquer interpretação. Abre-se portas para qualquer ideia que possa ter. Mas o leão não é efetivamente um leão. Ali precisa entender que haverá paz. A igreja terá essa condição de viver a paz, né, o senhorio de Cristo aqui na terra. Está tudo certo. Mas se você interpretar de forma literal, nós temos que ser sinceros e dizer que isso nunca aconteceu. E se nunca aconteceu, é uma profecia para Israel. E essa profecia para Israel ainda precisa se dar. Ela precisa acontecer. E como eu, particularmente, entendo que a melhor maneira de interpretarmos a palavra é interpretarmos ela de forma literal, se a palavra de Deus está dizendo que o leão deitará ali com a ovelha, né, as profecias ali de Isaías, né? Eu quero acreditar que isso realmente é real. Eu quero acreditar que a palavra de Deus está efetivamente dizendo o que ela quer dizer. A menos que ela, lá para frente, diga, não era isso, isso era alegórico, isso não era literal. Então tudo bem, então vamos entender do que está se falando. Né? Mas até onde nós pudermos ir de forma literal, nós vamos caminhar de forma literal. E eu entendo que Jesus está falando também de maneira literal aqui. Agora, preste atenção. Se nós olharmos versículo 21, perdão, deu uma travada aqui, versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Irmãos, se isso aqui se resume à perseguição do imperador Tito com relação ao povo de Israel, então o que falar do Holocausto? Onde milhões e milhões de judeus foram mortos, foram deportados, foram expulsos da sua terra. Talvez na história do povo de Israel, a hora mais negra, a hora mais dura para eles foi o Holocausto, a perseguição nazista sobre esse povo.
E se nós tomarmos aqui, literalmente, ou entendendo que foi no ano 70 que isso se deu, a gente vai chegar a um ponto e dizer, então, o holocausto foi o quê? Foi o juízo de Deus sobre o povo de Israel. E o exílio sobre Babilônia, quando Nabucodonosor também invade Israel, destrói o templo, e leva cativo muitas pessoas, e os que ficam simplesmente ficam sem pátria, né? Ficam sem história, sua herança acaba ali. Horas também difíceis para o povo de Israel. Então, o que nós entendemos é que parcialmente isso pode ter acontecido ou se cumprido no ano 70 depois de Cristo? Claro que sim. Mas se encerrou ali? Não. Porque já houveram horas mais negras ou mais difíceis na história do povo de Israel, como o Holocausto. Mas eu entendo porque aquilo que eles fizeram com Cristo, e como nós já temos falado, em se tratando do povo de Israel, esta profecia é de Cristo para o povo de Israel, a coisa, e a própria linguagem aqui que nós vamos ver, é para o futuro. Tem coisas que vão se dar, porque está chamando aqui a grande tribulação. São coisas que se darão no futuro, coisas que realmente é difícil de dimensionar, de medir, quão grande será o sofrimento que se dará naqueles dias. Não somente isso, nós temos visto já em outro momento, o paralelo que existe, por exemplo, da primeira parte dessa profecia, do versículo 4 ao versículo 8, em Apocalipse capítulo 6, a abertura dos selos ali. E agora no versículo 9, depois do Senhor Jesus Cristo proferir essas profecias, no versículo 9, então, há um parêntese aqui. Então, olha lá, versículo 9 inicia com o então. Então, do versículo 4 ao versículo 8 é uma etapa desse juízo para o povo de Israel. Do versículo 9 em diante, até o 26, é uma outra etapa desse juízo. Portanto, no versículo 9 ele vai dizer, então vai aumentar o grau de juízo aqui. E ele vai dizer, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações, e aí ele segue todas as direções, aí mostrando o que tem que acontecer. E é o que se chama de grande tribulação. A tribulação, pelo menos no pensamento tribulacionista ou pré-tribulacionista, né, dispensacionalista, é um período de 7 anos que se dará, e ele se dividirá em dois, né, os primeiros 3 anos e meio, que vai ser uma pretensa paz, né, vai ter alguns problemas, mas o anticristo que virá, haverá de reinar com uma pretensa paz, até a metade desta semana, 3 anos e meio. E na segunda metade, então, ele perseguirá os judeus, por isso que nós entendemos que no versículo 9, a partir até o versículo 6, dá-se essa perseguição do anticristo aos judeus, e por isso que Jesus vai dizer, então sereis atribulados e os matarão, sereis odiados. E da onde nós tiramos base para isso? Ora, Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. É claro que nós estamos pegando um texto separado aqui, mas há todo um contexto para nós entendermos, mas Daniel era judeu, Daniel estava na Babilônia nesse tempo, quando da deportação sob o rei Nabucodonosor, né? E ele então ora ao Senhor pedindo orientação sobre o que vai acontecer, né? Então é revelado a ele que 70 anos eles haveriam de ficar ali, que estava próximo o tempo dele sair, e esta revelação fala sobre as 70 semanas. 70 semanas, versículo 24, né? Capítulo 9, versículo 24, vai dizer ali, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão. 70 semanas. Ele vai ter toda uma orientação aqui para Daniel, e no versículo 27, na última semana, diz ali, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Por uma semana.
E na metade da semana fará cessar o sacrifício, ou seja, na metade dessa semana, a semana de anos, fará cessar o sacrifício. Ele vai fazer aliança por uma semana, mas na metade da semana, então, ele vai fazer cessar o sacrifício. O que é cessar o sacrifício? Os judeus. Eles vão perseguir os judeus estão ali praticando o judaísmo, mas ele vai dizer, não, chega de praticar o judaísmo, agora vocês vão ter que me adorar. Ele vai, até onde entendemos, vai fazer uma estátua para si, todos que vão adorá-lo, né? O judeu, ele pode ter todo o problema, mas uma coisa, ele não é idólatra, ele aprendeu a não ser idólatra, e quando ele entender que o anticristo está pedindo para si a adoração, ele vai dizer, opa, então esse não é o nosso Messias. E aí, eles não vão adorar o anticristo. Isso vai ser falado no capítulo 13, né, de Apocalipse. E aí, então, começa a perseguição ao povo judeu por essa rejeição à adoração ao anticristo, que todos estão adorando, todos estão aplaudindo, né, estão maravilhados com esse ser, com esta personagem. Mas na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, ele vai quebrar a aliança na metade da semana, nos segundos 3 anos e meio, e virá então esta grande tribulação. Por que eu vi para Daniel? Porque versículo 15 de Mateus 24. Quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. E ele fala isso nas 70 semanas. Mais especificamente, no texto que nós acabamos de ler. Daniel vai falar efetivamente sobre esse ser que aparecerá, esse assolador, o abominável da desolação, e vai, então, trazer essa perseguição aos judeus. Que pode estar se cumprindo, ou se cumpriu ali em Tito, o imperador Tito, parcialmente? Sim, por que não? Mas se cumpre tudo ali? Não, não é possível. Porque já houve horas mais difíceis para o povo de Israel, como, por exemplo, o Holocausto. Mas eu entendo que a tribulação será um tempo de angústias de fato, muito maiores do que o povo de Israel já sofreu. Por que isso? Porque eles rejeitaram o Messias. Eles rejeitaram a Cristo. Ok? E eles deliberadamente disseram, caia sobre nós o sangue dele. Então, eles precisam ter, a nação de Israel como nação, precisa passar por essa disciplina. Então, nós vemos aqui algumas dessas orientações. E no versículo 9, então, vai dizer que, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós temos aqui, então, uma promessa de perseguição aos judeus. Tá? Mas isso é somente aos judeus? Se nós olharmos, por exemplo, Apocalipse 13, 7, todo aquele que rejeita ou que rejeitar a adoração ao anticristo, que rejeitar toda e qualquer ideia que vá contra a pessoa de Deus, esta pessoa será perseguida. Capítulo 13 de Apocalipse, versículo 7, esses capítulos de Apocalipse, capítulo 4, até o 19, fala sobre o tempo da tribulação, irmãos, né? O capítulo 1 de Apocalipse fala sobre as coisas que João viu. Capítulo 2 e 3 fala sobre a igreja, ok? As igrejas que existiam na época e a história da igreja que se daria durante os séculos, né? No decorrer dos séculos. E do versículo 4 capítulo 4 até o capítulo 19 de Apocalipse fala da tribulação. De todas as coisas, todos os agentes, todas as personagens que estariam envolvidos na tribulação e na grande tribulação também. Apocalipse 13, 7 fala assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E por aí vai, falando sobre esta perseguição que haverá de acontecer sobre aqueles que se rejeitarem a adorar a besta, a adorar a estátua, né?
Porque, por exemplo, se você olhar versículo 3, então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E aí, então, ele vai buscar esta adoração para si. Nós vamos ver isso, por exemplo, no versículo 14 de Apocalipse 13. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo: os que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E aí então, faça uma imagem, faça uma adoração, assim como lá o rei Nabucodonosor, né? Mas aqueles que rejeitarem a adorar serão perseguidos. Os santos serão perseguidos. Todos aqueles irmãos que estabelecerem para si a ideia de adorar a Deus e somente a Deus serão perseguidos. Há uma lei que está correndo na Câmara dos Deputados, né? Se não me falha a memória, ou no Senado, que é a lei da misoginia. Você já deve ter ouvido sobre isso. Tá? O que é a lei da misoginia? Qualquer afronta, qualquer palavra que uma mulher entender que seja afrontosa, ela pode qualificar esta palavra como misoginia. Isso dá prisão. Então, a gente estava vendo um texto, mas a coisa é mais ou menos assim. Se no trabalho, uma mulher, uma senhora fez alguma coisa errada e o patrão disse que aquilo que ela fez está errado, mesmo que realmente esteja errado, e ela entender que aquilo é perseguição ou misoginia, ela processa o patrão e o patrão vai preso. Esta é a ideia. Numa reunião, uma mulher está falando e um homem, talvez ali no calor da conversa, interrompe a voz de uma mulher, a fala de uma mulher, é misoginia. Que chamam de primeira-dama, né, que está hoje ocupando o cargo daquilo que chamam de primeira-dama, sabemos dos seus gastos. Né? Ela no podcast esses dias disse que ela não aguenta mais tanta pressão e tanta maldade contra ela, chamando ela de gastadeira. Né? O termo é esbanja, né? Não é janja, mas chama ela de esbanja. E que ela disse naquele podcast que o que estão fazendo com ela é misoginia. Quer dizer, ela pode sair, ela pode gastar. Agora, vamos imaginar que ela não gaste realmente e que esta é uma visão da direita para derrubar ali a imagem do presidente que lá está, né? Daqueles que chamam de presidente. Mas a minha opinião é que ela gasta. Eu tenho a minha opinião de que ela gasta. Eu não posso ter essa opinião. Porque se eu tiver essa opinião e chamar ela que ela está gastando além do que ela deveria gastar, é misoginia. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Tem a ver o seguinte, porque eu estou aqui agora, pregando. Se eu for para Efésios capítulo 5 e dizer que a mulher deve ser, segundo a palavra de Deus, submissa ao seu marido. Como assim, mulher submissa ao marido? Sim, está aqui na palavra. Não, eu acho que o teu sermão é misógino. Você está colocando a mulher numa classificação abaixo. Não, não sou eu, é a palavra. Está ali. Mulheres, seja submissa aos seus próprios maridos. Não, esse sermão é misógino. Eu quero processar esse pastor, esta igreja. Eu acho que vai ser aprovado. Eu espero que não, mas eu acho que vai ser aprovado. E qualquer um que se levantar e pregar a palavra, ou até mesmo para uma mulher, dizendo que ela é pecadora e que ela está indo para o inferno, segundo a palavra, isso é misoginia. A esquerda está conseguindo isso. Por isso que eu não quero fazer do púlpito um palanque, mas eu não posso aceitar que um cristão vota em PT. Eu não posso aceitar que um cristão dê o seu voto para esse tipo de gente.
Esse tipo de gente é contra Deus, é contra a palavra, é contra a família. E eles vão perseguir qualquer um. Esse meu discurso, isso que eu estou falando aqui agora, é passivo de processo. Desta forma, esta perseguição já está acontecendo, irmão. E ela vai aumentar, ela vai se intensificar, a coisa está se afunilando cada dia mais. Isso não é coisa de crente velho que fica sonhando com fantasias. Quando eu era menino, os meus pastores falavam isto. E a gente não via tanta perseguição. E hoje nós estamos vendo como a coisa está se dando. Por quê? Porque alguém simplesmente entendeu que ele deveria seguir a Deus, seguir a palavra. Ele deveria caminhar segundo a palavra. Paulo, por favor, coloca aquele slide para nós, só o último. E aí você já pode sentar, né? Pode deixar aí, pode sentar. Obrigado, tá? Então, esse slide, irmãos, é um paralelo que se faz entre Mateus 24, do verso 9 até o verso 26 de Mateus 24 e também Apocalipse 13, tá? Então haverá essa perseguição. Versículo 10 a 12. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. No versículo 23, diz ali: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Perceba que o Senhor Jesus Cristo ele vai enfatizar em vários versículos a ideia de surgimento de falsos cristos nos finais dos tempos. Eu não posso acreditar que isso se deu tão somente ali na perseguição de Tito. Isso não é uma linguagem que está se referindo apenas não apenas, né? Sabemos da luta que aconteceu, de todas as dificuldades que eles passaram, né? Qual não foram as agruras que os judeus passaram naquela perseguição e muitos morreram, né? Mas ainda assim, historicamente falando, você não consegue colocar todas essas palavras, principalmente sobre falsos cristos, naqueles dias. Estamos vendo quanto está aumentando, se intensificando o número de pessoas que se dizem Cristo, ou novas ideias, novas teologias com relação à igreja. Há uma fantasia muito grande hoje na cabeça do cristão, ou pelo menos daqueles que acham que são cristãos. Esses dias uma aluna chegou para mim: professor, posso falar com o senhor? Pode. Professor, eu queria dizer para o senhor que eu gosto muito do senhor, mas assim, eu também sou cristã e eu tenho Cristo está na minha vida, eu amo a Cristo. Que bom, né? Mas eu acho que as suas palavras, às vezes, professor, são muito duras. Com relação à questão de identidade de gênero, professor. Eu falei, não, eu não obrigo ninguém a ser como eu, né? Não, eu acho que o senhor, né, tinha que ter mais amor. Eu falei, tá bom. Fiquei quieto. Falei, olha a lição, né? Aí festa julina, ela fantasiada de caipira e... Eu falei, olha, se esse é o modelo que tu quer para mim, eu vou continuar falando. E se você é a pessoa que acha que eu não tenho amor, você vai continuar achando que eu não tenho amor. Eu não obrigo ninguém a ser o que não deve ser. Agora, uma coisa que é muito clara na palavra de Deus é o seguinte: essa ideologia de gênero está completamente fora. Quem quiser viver, viva. Eu não tenho nada que mudar a ninguém. Mas, do que diz respeito à palavra de Deus, ela me dá toda a autoridade para crer, não para mudar ninguém, mas para que eu creia com relação a isto. Isto está sob o juízo de Deus. Tais pessoas estão, sim, sob a ira de Deus nas suas vidas. Quanto a isso? Mas por que festa julina, pastor?
Porque a festa julina é uma festa dedicada a santos, aos santos da Igreja Católica. Então, se alguém realmente ama a Deus, ama a Cristo, não vai participar disso. Não vai estar lá dançando. Não vai se fantasiar como se fosse alguém que está participando desta coisa. Mas o que eu quero dizer? Ela me contrariou numa coisa que é clara, que a palavra de Deus, ela me questionou de uma coisa que a palavra de Deus questiona claramente, mas ao mesmo tempo estava participando de algo que também a palavra de Deus questiona ou não permite. Né? Então, irmãos, esses enganos vão se dar, esses enganos vão acontecer, e isso está na igreja. E quantas pessoas estão indo para um lado aonde é mais socialmente aceitável, e eu posso me chamar de cristão, eu posso me chamar de evangélico praticando estas coisas, ok? Enquanto que aqueles que não praticam, eu vou criticar, ou eles estão fora, ou eles precisam ser, com certeza, deixados de lado. Precisam ser colocados como retrógrados, como antigos, como com uma palavra de ódio, né? E aí nós estamos olhando sobre o quê? Falando sobre o quê? Sobre toda esta apostasia que se trará por causa desses falsos profetas, por causa desses falsos líderes, esses falsos cristos que estão surgindo cada dia mais, enchendo a cabeça da igreja de que você pode fazer essas coisas. Não, você não pode. Claro, você pode, se você quiser, você faz o que quiser. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer porque eu acho. Mas eu estou falando no que diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus não te dá liberdade para fazer isso. E nós pregamos a palavra de Deus. O que eu acho ou o que eu penso não importa para você. E amém por isso. O que eu acho ou deixo de achar não deve fazer nem um pouco de influência na sua vida. Mas e a palavra? Influencia na sua vida? É isto aqui com que nós temos que lutar. Você não tem que se adequar ao que eu acho ou o que eu penso, mas se adequar à palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ao Senhor. E não vos conformeis a este mundo. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E vai falar isso para os jovens, eles não vão aceitar. Vão falar isso para muitos jovens que estão dançando nas igrejas, eles não vão aceitar. Porque para eles estão vivendo uma vida plena em Cristo. No sábado estão dançando quadrilha e no domingo estão fazendo firulas na igreja. Isto é incompatível com a palavra de Deus. Desta forma, irmãos, caminhamos assim, com esses falsos cristos dizendo como a coisa deve ser. Rick Warren, um homem que escreveu um livro, Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. Também já falei sobre isso certa vez, nosso tempo está assim, não vou conseguir terminar hoje, né? Foi chamado até na posse do Barack Obama, foi chamado para orar. Fez filmes a respeito de Rick Warren. Eu não sei se você já curtiu Rick Warren, se você já leu Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, se você já fez ali os 40 passos. Mas ele foi muito criticado por John MacArthur, ele foi muito criticado por outros pastores, pelo menos por John MacArthur e por Paul Washer, com relação a várias coisas. Mas eu estava vendo um documentário, eu não tinha me atentado com relação a isso, mas eles iniciaram uma ideia de uma nova igreja. Ele saiu no bairro, isso foi verdade, isso porque estava no próprio livro dele, ele saiu no bairro. Por que você não vai mais à igreja? Porque o pastor não dá. Sempre é o pastor. É porque o pastor... E aí, porque não sei o quê. Aí ele fez uma lista das coisas de por que as pessoas não vão mais à igreja. Pegou aquela lista, agora nós vamos reformular a nossa igreja. Chegou naquela cidade, nós vamos reformular. E reformulou. Ele já parou de usar terno, né? Eu acho que eu vou começar a usar terno no domingo que vem. Não, brincadeira, também não precisa isso, né? Mas ele parou de usar terno. Ao contrário de um pastor, certa vez, colega meu até, falou, não, pastor, irmãos, eu uso terno e gravata, porque o pastor tem que usar terno e gravata. Falei, rapaz, se tu quer usar terno e gravata, você usa, mas obrigar outro. Onde é que na Bíblia está dizendo para usar terno e gravata? Não faz sentido, mas na cabeça dele, né? Mas enfim, Rick Warren, então, ele remodelou toda a igreja.
E muitos irmãos antigos da igreja, tradicionais da igreja, que ajudaram a levantar aquele prédio, levantar aquela igreja, quando contestaram aquelas ideias inovadoras e renovadoras, foram, olha, é de duas uma. Ou você se adequa à nova direção, ou você está convidado a se retirar. E como esta surgiram várias... E não é igreja que prega a palavra, que prega você é pecador, você está indo para o inferno, você precisa de Cristo para a sua salvação. Não, são meditações, são palavras de orientações para a semana, palavras motivacionais, né, que vai usar a Bíblia, claro. E tem muitas igrejas por aí assim hoje, irmãos, que não pregam o Evangelho, não. São mensagens motivacionais, mensagens de apoio. Olha, vamos fazer uma reunião aqui, vamos ajudar um ao outro, e nada contra ajudar um ao outro. Mas como? Em que base estamos fazendo isso? Com base na palavra? Com base na ideia de que nós somos pessoas resgatadas, transformadas, porque um dia entendemos que somos pecadores e necessitamos da graça de Cristo para a nossa salvação? E baseado nesse entendimento, então nós nos reunimos para adorar a Deus? Servir ao Senhor e através das nossas vidas pregar o Evangelho? Ou simplesmente são grupos sociais que se formam para fazer amizades e fazer um churrasco só e nada além disso, e não sai dessa água com açúcar, não sai dessa... Não sai. Apostasia, falsos cristos, falsos mestres, é o que o Senhor Jesus vai trazer aqui. E lá em Apocalipse 13, 11 a 14, Apocalipse capítulo 13, a 14, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. O mundo está sendo preparado para isso. O mundo está precisando, está querendo, está desejando um homem, um pastor, um missionário, alguém grandioso que faça milagres e que chegue e realmente resolva o problema. Vão adorá-lo com certeza. Você vê na Copa como as pessoas têm necessidade de adorar ídolos, adorar pessoas, adorar jogadores. Não é nada como reconhecer o talento de alguém, mas uma coisa é esta. Nós temos, por exemplo, a Argentina, hoje é a final da Copa, né? Na Argentina tem uma igreja para o Maradona, né? A igreja do Maradona, e eles adoram o Maradona. E daqui a pouco vão fazer do Messi também. Já tem? Então. Porque o ser humano quer isso, ele precisa disso. Já chegamos nesse ponto? Não necessariamente. Mas nós já estamos vendo os sinais dessas coisas acontecendo e que se efetivarão, com certeza, se cumprirão cabalmente lá na tribulação. Isso já é preparação, irmãos, para aquele dia que haverá de se dar e haverá de acontecer. Ok? Versículo 13, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nesses dias, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E versículo 14, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Existem duas coisas aqui que nós precisamos entender, porque alguém vai dizer, mas pastor, então, aquele que percebe, porque muitas pessoas pegam esse texto e colocam para os nossos dias, né? Colocam para os dias de hoje, que nós precisamos perseverar até o fim, porque quando Cristo vier, eu preciso estar pronto, preparado para ir com Cristo. O que é estar preparado? O que é perseverar até o fim? Percebam que nós estamos falando da grande tribulação. Da grande tribulação. Então, quem perseverar até o fim na grande tribulação, não hoje. Não, esse texto não é para hoje. É para a grande tribulação. Quem perseverar até o fim no tempo daquelas perseguições, então serão salvos.
Quem não adorar a besta, quem não adorar o anticristo, quem não se render às orientações e todos os princípios estabelecidos por ele. Mas então, o que nós dizemos, nós precisamos perseverar. Nós cremos na perseverança dos santos, sim. Mas essa perseverança não está baseada na minha força, ou seja, nas minhas ações que realizo aqui. Irmãos, como este evangelho continua sendo pregado? Como este evangelho está infectado, a mente das pessoas está infectada com este evangelho de obras. As pessoas, você pergunta para as pessoas, por que você... Não, eu preciso de Cristo, mas eu preciso de Cristo, mas também preciso fazer. E isso está assim em todo canto. Não há segurança em Cristo. Não há segurança em dizer, Cristo morreu por mim. Não é uma nem duas pessoas, eu insisto em falar isso, eu insisto em repetir isso, porque toda semana eu converso com pessoas e toda semana é a mesma resposta. Quando você olha assim, você ouve, não, é Cristo, eu aceitei é Cristo. Opa, legal, agora vai ter uma palavra legal. Mas não, eu preciso também. Não, mas e se você... agora eu não sei. Se eu começar a fazer coisa errada, eu já não sei. Aí eu acho que não. Eu não vou para o céu, mas você não vai para o céu por quê? Qual é a base que você tem para a sua segurança da salvação? É a perseverança no que você está fazendo ou naquilo que Cristo fez? A nossa fé está baseada em Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e todo o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esta é a perseverança dos santos. O fato de que nós um dia fomos levados a Cristo. Pela graça de Deus, Ele abriu os nossos olhos e nós fomos levados a Cristo. E ao termos sido levados a Ele, o Senhor nos toma para si e jamais sairemos da sua... Ou seja, é impossível que um dia alguém se tornou filho de Deus, um dia ele provou ali o dom celestial. É impossível que ele saia das mãos do Senhor, porque o próprio Senhor não vai permitir. Quem nos separará do amor de Cristo? Há outros textos que nós podemos também, aquele que começou boa obra há de completá-la até ao tempo de Cristo, até o final, né? Ou seja, o Senhor começou uma boa obra em mim, começou uma obra em você, no momento em que você recebeu Ele como Salvador da sua vida. Ele vai completar esta obra. Ele não depende de você. Ele não está esperando, olha, agora faz um bom trabalho, porque eu quero terminar a obra. Né? Eu comecei uma obra em você, agora vive de forma de acordo aí, porque eu preciso terminar essa obra. Não, Ele começou, Ele vai terminar. É isso que a palavra de Deus diz, não é a minha intuição sobre a coisa. É o que a palavra efetivamente diz, Ele começou uma obra, Ele vai terminar. Agora, se você não é salvo, é porque Ele não começou a obra ainda. Se alguém não é salvo, é porque Ele não começou a obra ainda. E não é o fato de você ir para a igreja, ou você mudar de roupa, ou fazer isso ou aquilo. Não, é o que você deseja, são os seus parâmetros, são os seus sonhos, é aquilo que agora você valoriza. Eu valorizo a Cristo na minha vida. Apesar dos meus erros e pecados e falhas. Mas eu quero Cristo. E essa transformação interior é que é a obra do Senhor Jesus em nós. Você já passou por essa transformação? Você já recebeu a Cristo como Salvador e já confiou a Ele a sua vida pela obra dele na cruz? Ou você continua confiando nas suas obras como um critério de perseverança? A nossa perseverança está em Cristo. E versículo 14, para nós terminarmos, então, vai dizer: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Um outro texto que nós entendemos, muitos entendem que o evangelho precisa ser pregado por todo o mundo, e depois que for pregado a todas as pessoas, então virá o fim. Não, não é verdade. A igreja está sendo completada. A igreja, o corpo de Cristo, está sendo formado. Quando este corpo for formado, independe da pregação do Evangelho. Não que para a pessoa chegar ao corpo, ou seja, fazer parte do corpo, ele não precisa ouvir o Evangelho, claro que sim. Né? Mas muitas pessoas entendem que quando o Evangelho precisa chegar a todas as nações, e aí então Cristo volta. Esta não é a interpretação correta. A interpretação correta é: Cristo está formando a sua igreja.
E quando o último membro deste corpo for colocado no corpo, aí Cristo volta, leva a sua igreja. E este evangelho do reino que está falando aqui é para o tempo da grande tribulação. Quando daqueles 144.000 sairão pregando, missionários, 12.000 de cada tribo de Israel, sairá pregando o evangelho para todas as nações. E aí sim, quando da grande tribulação esse evangelho do reino for pregado para todas as nações, aí então Cristo volta para estabelecer o reino milenar. É outra realidade, né? É uma outra perspectiva desta mensagem ou desta pregação do Senhor Jesus Cristo. Mas a grande questão aqui nós não vamos terminar hoje, este evangelho então será pregado por esses 144.000 que sairão pregando, e em consonância a isso, Jesus vai no capítulo 25 de Mateus, quando do grande julgamento, um texto também erroneamente entendido, no versículo 31 vai dizer: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E aí, porá as ovelhas de um lado, os cabritos de outro, né? Vinde benditos de meu Pai, aqueles que são à sua direita. Mas ele vai dizer, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Muitas pessoas pegam esse texto e dizem: olha, precisamos ir na cadeia, nas prisões, nos presídios. Não estou dizendo que é pecado fazer esse tipo de ministério, mas muitos usam esse texto para realizar esse ministério. Isso não é verdade. Porque essas pessoas que estão presas, não estão presas porque violentaram alguém. Elas não estão presas porque roubaram alguém. Os que estão presos hoje lá, estão presos porque violentaram pessoas, porque roubaram pessoas, porque mataram pessoas, porque enganaram pessoas. Não é o caso aqui. Essas pessoas que estão presas pelo nome de Cristo, pelo amor a Cristo, pela pregação do Evangelho. Eles não representam Cristo. Então, olha, eu já ouvi isso, estou falando porque eu já ouvi isso. Olha, você vai nos presídios? Eu falei: olha, eu realmente não tenho esse ministério. Mas por que se a palavra de Deus ali em Mateus diz e tal, precisamos... Os que estão presos por amor a Cristo, por pregar o Evangelho. Esses que estão presos, não, eles escolheram isso. Se você quiser ir ao presídio, pode ir, está tudo certo, eu não estou dizendo para você. Mas não use esse texto como base. Não faça essa aberração de pegar a palavra e torcê-la ao seu bel prazer. Essas pessoas que estão presas porque amaram ao Senhor. Por amor a Cristo elas estão presas. E quem são essas pessoas? Se nós quisermos jogar para a grande tribulação, são efetivamente os 144.000, 12.000 de cada tribo que haverão de pronunciar o Evangelho na grande tribulação. Mas se jogarmos para os dias de hoje, são aquelas pessoas que são perseguidas por amor a Cristo. Quem são? Quais são as pessoas que estão sofrendo por amor a Cristo? Muitas pessoas vão aos presídios para levar o Evangelho àqueles que escolheram esse tipo de vida. E não está errado. Mas acho que estão fazendo grandes coisas. Mas quando chega numa reunião na igreja, é só o pastor levantar a mão ou levantar uma proposta que ele é o primeiro a ir contra. Mas lá na prisão ele quer ser o melhor. Lá no presídio quer ser o bambambam. Mas na igreja, o pastor não pode dizer um A que ele vai ser contra. Aquele que está servindo, aquele que está trabalhando, aquele que separou a sua vida. E eu estou falando isso, irmãos, pela realidade. Não estou falando porque eu sou pastor. Seja um pastor, seja um missionário.
Mas tem pessoas com os pés velozes para ir para os presídios, para pregar o evangelho a estupradores, a assassinos, a traficantes. Enquanto que aqueles que estão servindo ao Senhor, um pastor que está na igreja, ou um missionário que está... Ai, é uma dificuldade. São inversões. São inversões da palavra. Que muitas vezes nós gostamos disso. E esses são dias difíceis, mas dias que nós precisamos atentar para estudar a palavra, estudarmos a verdade da palavra do Senhor, cada dia com mais afinco. E entendendo, mais uma vez, você já tem a certeza da perseverança que o Senhor pode te dar através da obra dele na cruz do Calvário? Se sim, amém. O evangelho de hoje, o evangelho não o evangelho do reino, mas o evangelho da graça, é um evangelho que diz: venha a Cristo. Os dias são difíceis, as coisas, as promessas do Senhor Jesus Cristo estão se cumprindo a cada dia mais, e é claro aos nossos olhos, é patente aos nossos olhos. Não nos permitamos sermos enganados por fantasias que, na verdade, são ações e artifícios do próprio anticristo. Com seus sinais, com seus prodígios, ele pode fazer até descer fogo do céu. Pode dizer maravilhas, coisas maravilhosas. Mas fiquemos com a palavra. E que o Senhor nos abençoe. Mesmo que difícil seja, mesmo que duro seja para nós como cristãos, mesmo que poucos sejamos, mas permaneçamos com a palavra proferida pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Com essa oração nós estaremos encerrando o culto desta manhã. Muito obrigado a Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus verdadeiro, um Deus de amor, um Deus de graça, e tem nos dado, ó Deus, a tua verdade para nós meditarmos nela. Muito obrigado, Senhor, abençoa-nos nesse dia. Tudo que fizermos seja para a tua honra e para a tua glória. Nessa semana também, nossos afazeres, nosso trabalho, nossos estudos, que possamos sempre buscar e encontrar tempo para o Senhor mesmo, para a nossa meditação pessoal, diária, colocar em oração nossas dúvidas, nossos temores, nossos agradecimentos e também, ó Deus, todas as coisas que precisamos e necessitamos. Abençoe aqueles que não puderam chegar hoje, dê a tua graça, a tua direção. Oramos pedindo isso, fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos, Deus nos abençoe, nosso culto está encerrado. Eita, tosse chata, que coisa.